termo patrimônio pode ter diferentes sentidos dependendo do contexto, mas de forma geral, ele se refere a conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa, empresa ou sociedade, que possuem valor econômico, cultural ou histórico. No sentido econômico, é o conjunto de bens, como imóveis, dinheiros, carros e direitos, como créditos a receber, de uma pessoa ou empresa. No sentido cultural, refere-se a bens e valores que têm importância para a história, a cultura ou a identidade de uma sociedade. No sentido pessoal ou familiar, pode significar os bens e valores que uma pessoa possui, incluindo imóveis, dinheiros, investimentos e até heranças. Resumindo, o patrimônio é tudo aquilo que tem valor e pertence a alguém ou uma coletividade, seja de forma material, financeira ou cultural. A Catedral de São Luís, também conhecida como Igreja da Sé ou Catedral de Nossa Senhora da Vitória, possui raízes profundas no período colonial do Brasil, mais especificamente no século XVII, quando São Luís era um dos centros mais relevantes da colônia portuguesa. A cidade, fundada em 1612, era estratégia tanto para fins militares quanto para o comércio, e sua população era composta por colonizadores portugueses, indígenas e africanos, refletindo uma diversidade cultural que se manifestaria também na construção de suas igrejas e prédios públicos. A construção da igreja atual teve início em 1690, sob a supervisão da Companhia de Jesus e foi baseada no projeto do padre Luxemburgues, João Felipe Bettendorf, que recebeu a aprovação da Santa Sé em Roma. A obra contou com uma mão de obra indígena e colaboração da população local, demonstrando como a arquitetura colonial brasileira frequentemente resultada de uma fusão entre técnicos europeus e saberes locais. Antes de ser igreja, o local abrigava um colégio jesuíta, que se destacou como um centro da educação, formando jovens no estudo da religião, das artes e das ciências, contribuindo de maneira decisiva para a consolidação de São Luís como polo religioso e cultural do Maranhão colonial. Em 1759, durante as reformas do Marquês de Pombal, os jesuítas foram expulsos do Brasil. Nesse contexto, os bens da Companhia de Jesus passaram a ser administrados pela coroa portuguesa. A antiga igreja jesuíta sofreu adaptações. O colégio que existia no local foi transformado em palácio episcopal, enquanto a igreja passou a ser a catedral da cidade, elevando seus status religiosos e consolidando sua importância dentro da diocese. Ao longo do século XIX e o início do século XX, a catedral passou por reformas significativas, incluindo a construção de 2 torres na fachada, conferindo-lhe um aspecto mais imponente e elegante. Em 1921 a 22, a igreja foi oficialmente elevada à sede de arquidiocese, assumindo um papel central na vida religiosa, social e cultural de São Luís, e tornando-se um símbolo de história da cidade e do estado do Maranhão. A Catedral de São Luís apresenta uma arquitetura que mistura elementos do barroco colonial com influências neoclássicas, resultando de séculos de reforma e aplicações. A fachada atual, marcada por suas 2 torres simétricas, é um belo exemplo de estilo neoclássico, enquanto o interior mantém os traços do barroco, especificamente na ornamentação em madeira dourada. Características das construções religiosas do período colonial brasileiro. O alto muro em talha dourada é um dos maiores tesouros artísticos da catedral, executado pelo entalhador Marcos Manchos, com a ajuda de artesãos locais e retúmbulos, e considerado um dos considerados melhores exemplos do barroco colonial no Brasil. Ele combina trabalhos minuciosos em madeira e detalhes em dourados e esculturas religiosas, demonstrando a riqueza artística e a devoção do período. Do alto mor, a catedral possui capelas laterais e altares menores, cada um com talha dourada, pinturas e elementos decorativos, que remetem à religiosidade barroca. Cada capela apresenta detalhes únicos, retratando santos e cenas bíblicas, e evidências o cuidado e a importância que a igreja
dava ao aspecto artístico como forma de inspirar a fé e devocação na população. Essas capelas e altares menores são verdadeiros museus de arte sacra, mostrando como a igreja não se limitava a um espaço de culto, mas funcionava também como um centro de prevenção cultural, mantendo viva a memória histórica da cidade e da colonização portuguesa no Maranhão. A Catedral de São Luís não é apenas um ponto turístico, ela é um marco histórico e cultural do Maranhão. Localizada na Praça Pedro II, no coração do centro histórico da cidade, a catedral é palco de eventos religiosos, culturais e turísticos, tornando-se uma referência viva da história da cidade. Além de ser um espaço de culto, a catedral abriga um museu de arte sacra, preservando objetos, imagens e peças utilizadas desde o período colonial. O acervo do museu permite aos visitantes compreender a história da colonização, a influência dos jesuítas e a formação cultural do Maranhão. A catedral também é palco de importantes celebrações religiosas, incluindo missas solenes, procissões e festividades tradicionais, fortalecendo o vínculo da população com sua história e fé. Durante essas celebrações, é possível perceber como o espaço continua vivo, transmitindo tradições que atravessam séculos. Visitar a catedral é uma experiência completa. O visitante pode admirar a arquitetura barroca e neoclássica, o altar-mor e as capelas decoradas, e ainda apreciar o acervo no Museu de Arte Sacra, compreendendo assim a importância da igreja na construção da identidade histórica, cultural e religiosa de São Luís.